Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou estar explicando um pouquinho sobre as nossas expedições, mais especificamente hoje sobre a expedição de 7 dias pelo sul da Islândia. Para quem está chegando agora, meu nome é Fernando Alves, eu sou um brasileiro, guia de turismo na região do Ártico. Eu organizo expedições para mostrar para as pessoas a aurora boreal, para os brasileiros principalmente, né? E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês qual que é a dinâmica da nossa viagem, o que acontece, como funciona quando nós estamos lá, falar um pouquinho do momento da caçada, porque eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, né, de como que é esse processo, como que a gente faz para caçar a aurora. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês dessa viagem. Fica aqui um pouquinho, que você vai sair daqui muito mais bem informado sobre essa viagem, com mais base para você decidir se você quer viajar com a gente, vai sair daqui sabendo de tudo que acontece com a gente lá naquele planetinha chamado Islândia. Bom, pessoal, primeiramente, saindo do Brasil, nós sempre determinamos um voo oficial para que as pessoas saiam do Brasil normalmente juntas e cheguem lá na Islândia no mesmo horário. Isso é importante na Islândia, por quê? Porque o aeroporto ele não fica muito próximo da cidade, ele fica distante. Então o que acontece, eu não consigo fazer o traslado para quem chega em horários diferentes daquele voo oficial. Não é obrigatório a ir nesse voo oficial, você pode ir com qualquer voo, se você já estiver na Europa, não tem problema. A única coisa que nós pedimos é para tentar chegar pelo menos no horário próximo ao nosso voo, com no máximo 1 hora de diferença. Caso contrário, a pessoa ela precisa nos encontrar no centro da cidade, mas isso é muito tranquilo de fazer também, porque lá tem de dentro do terminal mesmo, do saguão do aeroporto, você consegue comprar a passagem para um ônibus para o centro da cidade. E aí eu encontro com vocês no centro da cidade. Então, no primeiro dia da nossa expedição, eu já marco a chegada, normalmente, para o dia que nós começamos realmente o passeio. Só que esse primeiro dia, nós ficamos mais na cidade, nós não saímos para um local distante. Eu saio do aeroporto, eu vou para o hotel, faço check-in. O pessoal tem ali algumas horas para descansar, conhecer um pouquinho o centro da cidade, antes de nós sairmos para jantar. E depois desse jantar, se houver condições favoráveis à caçada da aurora boreal, né, a busca pela aurora, nós saímos em busca. Caso contrário, nós vamos para o hotel. Mas nesse jantar eu explico como vai ser a dinâmica no dia a dia da viagem, explico que eu decido se a gente vai fazer uma caçada antes ou depois do jantar, por exemplo, só no dia, de acordo com a minha previsão, com os meus estudos, eu vejo mais ou menos qual que é o horário que a maior tendência da aurora aparecer, e eu vou programando o dia, as atividades do dia de acordo com a aurora, né? A aurora é o nosso objetivo principal. Feito isso, então, nós saímos ou não para ver a aurora, e se sairmos, eu espero que nós consigamos ver já no primeiro dia, porque caso isso aconteça, tira um peso das minhas costas enorme, né? Já tive expedições em que nós conseguimos ver a aurora só lá pela 7ª ou 8ª noite. Imagina então a tensão que eu tinha. O pessoal estava muito satisfeito com a viagem, com tudo que estavam vendo na Islândia, mas eu sabia que no fundo ali estavam frustrados por ainda não ter visto a aurora. E foi tenso, né? Todo mundo feliz com o que a gente estava tendo de atividade, mas foi um pouquinho mais complicado. Então eu espero que vejamos já na primeira noite. Caso contrário, vamos tentando todas as noites, né? Mas normalmente nós conseguimos ver a aurora boreal metade dos dias, pelo menos, da expedição. Esse é o padrão, né? Nossa viagem, efetivamente, ela vai começar no segundo dia. Então, no segundo dia, nós saímos de Reykjavik e vamos conhecer a península de Snæfellsnes, que é chamada de Mini Islândia pela quantidade de coisas, de atrações que nós temos naquele pedacinho, né? Não pela quantidade, mas sim porque tudo que você encontra no restante da Islândia, você encontra em uma menor escala naquele pedacinho de país ali, naquela península. Então ali você vai ter glaciar, vai ter vulcão, campo de lava, você vai ter lagoa termal, você vai ter falésias, colunas de basalto. Então é uma espécie de spoiler do que a gente vai ver no restante da ilha. Então nós saímos para essa viagem logo depois do café da manhã do segundo dia. É uma viagem que na ida demora mais ou menos umas 2 horas, 2 horas e 20, até chegarmos ali à primeira atração, que é a Praia das Focas, em Tritunga. Nessa praia, se a maré estiver alta, nós
temos sorte, porque quando a maré está mais alta, as focas elas se aproximam mais da praia e fica mais fácil de visualizar. Se a maré está baixa, a gente tem que procurar um pouquinho mais. Eu saio na frente procurando, e assim que eu acho, eu levo as pessoas. Normalmente a gente tem que caminhar um pouquinho nas pedras, mas eu levo as pessoas até mais próximo das focas. Elas sempre estão lá. O que acontece é que às vezes é mais fácil ou mais difícil de ver de acordo com a maré. Saindo da Praia das Focas, nós vamos passar nas falésias de Arnarstap, que é uma região incrível, formada de colunas de basalto, como nós vamos ver em alguns outros lugares da Islândia. Mas ali elas estão debruçadas sobre o mar, a água do mar batendo constantemente ali, provavelmente formou algumas reentrâncias, né, umas espécies de caverna. Então é um lugar lindo demais, tem umas formações rochosas lindas dentro do mar, um arco suspenso, é lindo demais. E saindo de Arnarstap, nós vamos fazer uma passada rápida na igrejinha preta, na igreja de Budir, e depois vamos para a visita mais esperada do dia. É que eu falo isso porque eu gosto muito daquele lugar, mas eu já tive grupos de passageiros que não quiseram nem se deslocar andando até ao local para fazer as fotos. O lugar que eu estou falando é a montanha Kirkjufell, que é aquela montanha que parece um chapéu de bruxa. Eu falo que ela parece o chapéu seletor do Harry Potter. É um cartão postal da Islândia, é a montanha mais fotografada da Islândia. A composição fotográfica que a gente consegue ter ali é incrível, porque você tem a montanha no canto direito, e no canto esquerdo você tem uma cachoeira, e você consegue um ângulo que você põe as duas na mesma foto, então fica uma foto incrível, digna de um quadro pra gente colocar na parede. Vale muito a pena, muito legal. E depois desse ponto nós iniciamos a nossa volta. Aí tem um porém. Se eu vejo que o nosso dia, que a previsão do tempo, as condições climáticas estão melhores naquela região do que na capital, nós ficamos naquela região para tentar fazer a caçada da aurora boreal naquela região. Caso o tempo esteja melhor lá para a capital, nós voltamos todo o percurso que nós fizemos na ida, porque a nossa segunda noite também é na capital, então nós temos que voltar, não tem jeito. Só que eu faço isso com tempo hábil para a gente poder jantar e depois sair para ver a aurora boreal. Ou então até mesmo parar no meio do caminho para ver no meio do caminho antes de voltar para o hotel. Concluímos esse passeio do dia, voltamos para o hotel, vamos dormir, ter a nossa segunda noite na capital de Reykjavik. E aí, no dia seguinte, logo após o café da manhã, nós começamos a nossa jornada para o ponto mais distante, para o leste. Esse trajeto nós fazemos passando pelo sul da Islândia, que é o local onde nós vamos passar a nossa terceira noite. Na cidade de Vik ou nos arredores. Nós vamos chegar na região de Vik, que é onde tem a praia de areia preta, e também é uma região onde tem muitas cachoeiras. A Seljalandsfoss, que é uma cachoeira que a gente consegue passar por trás dela, dependendo da época do ano em que nós visitamos. A cachoeira de Gullfjarbui, a Caverna do Foz, e sem contar também ali, né, o avião caído, é tudo nessa região, tudo nesse pedacinho ali. Ali é uma região com muitas atividades. Então no terceiro dia, nós nos dirigimos, antes de ir para o sul, nós vamos passar no Parque das Placas Tectônicas. Do Parque das Placas Tectônicas, nós saímos em direção à cachoeira de Gullfoss, que também fica no caminho do geyser, aquele geyser que espirra um jato, tem uma erupção, né, na verdade, de uns 30 metros de altura, algumas vezes no dia, e na sequência nós visitamos a cachoeira de Gullfoss, que é onde nós encerramos as visitas do dia. Após essa cachoeira, nós saímos em direção, então, à região sul da Islândia, passando pela região mais central ali do país, uma região de mais fazendas, onde você consegue ver alguns campos onde eles tentam cultivar algumas plantações. E no final do dia nós chegamos na região sul da Islândia, perto da cachoeira de Seljalandsfoss. Nós vamos passar para jantar em um hotel no caminho. Nós paramos para jantar num hotel maravilhoso. Eu recomendo ali vocês pedirem entradinha de vieira, porque é maravilhosa também. E esse local, esse restaurante, normalmente ele dá muita sorte pra gente. Nós normalmente, depois do jantar, saímos pro lado de fora do restaurante e conseguimos ver a aurora ali de perto do saguão do hotel. É muito interessante.
Mas caso não seja possível, nós voltamos para o hotel após o jantar, fazemos o check-in. Normalmente essa é a dinâmica desse dia, tá? Primeiro jantar, depois check-in no hotel, e aí no hotel, se o tempo estiver bom, nós conseguimos ver a aurora boreal do hotel mesmo. Caso o tempo esteja mais nublado, aí eu saio em busca da aurora boreal ou pro leste ou pro oeste, mas nós saímos em busca, caso haja condições, né? Porque às vezes também o que acontece com muita frequência é de a nebulosidade pegar o país todo, então o país todo está debaixo de nuvem, então não tem para onde a gente ir nessa situação. Começando o quarto dia, então nós visitamos ali algumas cachoeiras que estão no nosso trajeto, a Seljalandsfoss, a Skogafoss, que é a cachoeira famosa por ter saído naquele filme Vikings, naquele seriado, uma cachoeira linda também, maravilhosa, outro cartão postal da Islândia. E na sequência das cachoeiras passamos na Praia de Areia Preta. A Praia de Areia Preta é um lugar incrível, também foi cenário de séries, né? Foi gravado ali aquela série Game of Thrones. O Jon Snow chega naquele pedacinho, naquela praia ali, quando ele vem para a Islândia, que na verdade na série não é a Islândia, mas quando ele chega na região, para buscar as pedras do dragão, para matar aqueles caminhantes brancos. Para quem gosta da série, é uma atração à parte, né? Mas a praia por si só, com as suas colunas de basalto, montanhas, as formações rochosas no mar, que folcloricamente eles dizem serem trolls que tentaram voltar. Quando o sol estava amanhecendo, eles tentaram voltar para a caverna, não conseguiram e acabaram virando pedra. Isso é importante, eles acreditam muito nessas histórias, nesse tipo de mitologia. Saindo da Praia de Areia Preta, então nós passamos ali na cidadezinha de Vik, no vilarejo, uma visitinha rápida à igreja de Vik, que fica no alto de uma montanha. E na sequência já partimos em direção à região leste do país. O nosso destino final fica próximo da lagoa de Jökulsárlón Lagoon, que é a Lagoa dos Icebergs. O nosso hotel fica nessa região. Se nós conseguirmos tempo hábil de chegar lá com luz, nós visitamos a lagoa nesse dia e a Praia dos Diamantes, porque a Praia dos Diamantes ela é linda no final da tarde. Mas nem sempre eu consigo chegar lá antes do pôr do sol, porque pessoal, os passageiros normalmente gostam de parar muito na estrada para a gente fazer fotografia. Então, se o grupo for mais tranquilo em relação a isso, nós conseguimos adiantar um pouquinho e pegamos ali o pôr do sol. Caso não seja possível, nós vamos pro hotel, fazemos o check-in. Eu já, provavelmente nesse momento eu já sei onde vai ser a busca da aurora desse dia e saímos para fazer a caçada logo depois do jantar. A caçada ela pode ser na Lagoa dos Icebergs ou pro outro lado, pro lado leste. Mas de qualquer forma, ou pro leste ou pro oeste, nós vamos sair aí em busca da aurora boreal. Esse é o nosso quarto dia, né? Quarta noite. Dormimos nessa região. No quinto dia, logo pela manhã, nós acordamos e já vamos para a região mais ao leste do país, onde nós vamos visitar nessa expedição, que é a região de Hofen. Mais especificamente, nós vamos visitar Stocksnes e Vesterhorn, o Monte Vesterhorn, que é uma formação rochosa, uma montanha com uma formação incrível. Ela parece que ela tem 3 chifres, né? Por isso que chama Vesterhorn. E ali a região é um local com areia preta também, tem a montanha no fundo, uma praia, uma espécie de uma lagoa, não é nem uma lagoa, porque é uma área muito grande de areia preta, mas fica com uma espécie de uma camadinha de água fininha por cima dela constantemente, formando uma poça enorme que pega quase tudo aquilo. E você, quando tem uma poça numa água preta, numa areia preta, com uma montanha no fundo, você consegue fazer fotos incríveis, fotos da montanha refletida na água. Então você tem a montanha para cima, a montanha de cabeça para baixo, você coloca algumas pessoas para fotografar e tem o mesmo efeito na pessoa também. Então é uma das regiões mais bonitas da Islândia para mim, no meu ponto de vista. Eu gosto muito de visitar esse lugar. A gente consegue fazer fotos incríveis, vídeos incríveis desse pedacinho da Islândia. Esse é o nosso ponto mais ao leste. Dali nós começamos a voltar, isso já é o nosso quinto dia, né? Então visitamos a Vesterhorn e voltamos. Se já tivermos visitado a Lagoa dos Icebergs e a Praia dos Diamantes, nós passamos direto, tá? Se essa viagem estiver acontecendo de outubro para frente, então nesse dia, na parte da manhã, depois do Vesterhorn, nós vamos visitar a Caverna de Gelo. Caso esteja acontecendo antes de outubro, em setembro, por exemplo,
a nossa visita não vai ser na Caverna de Gelo, ela vai ser no Parque Scaftafel, que é um parque nacional que tem um pouco mais distante. Que a Caverna de Gelo, ela só abre para visitação a partir do mês da segunda quinzena de outubro. Então por isso tem essa diferença de acordo com a estação do ano, com a época do ano em que você vai fazer a sua viagem. Feito isso, ou Caverna de Gelo ou Scaftafel, nós começamos a voltar e na nossa quinta noite nós vamos dormir na região da cidade de Vik novamente. Provavelmente no mesmo hotel em que nós ficamos na primeira noite naquela região. Mas caso não seja possível, um hotel de mesma categoria, um hotel similar. Ali nesse dia, no caminho, nós vamos passar para visitar um canyon, que eu não consigo me lembrar nunca o nome dele. É um canyon lindo, mas um nome muito... uma palavra grande com poucas vogais e muitas consoantes, então eu não consigo pronunciar. Mas é um lugar incrível. E saindo desse canyon, nós começamos a voltar para o sul e vamos fazer uma paradinha, provavelmente na Yoda Cave, que é uma caverna que tem o formato do Mestre Yoda. Para os amantes aí de Star Wars vão saber qual que é a referência, né? Na verdade, acho que tem quem que não gosta de Star Wars, sabe quem que é o Mestre Yoda. E depois da caverna, vamos passar para mais uma das cachoeiras, provavelmente na Caverna do Foz, que nós não visitamos no dia anterior. E na primeira parte da viagem, né, porque eu normalmente divido as atividades daquela região para nós fazermos em 2 dias, para não ficar muito corrido num dia só, então eu divido um pouco na ida e um pouco na volta. Algumas cachoeiras eu deixo para fazer quando nós voltamos para a região. Provavelmente esse horário que nós estivermos chegando na Caverna do Foz já vai ser final do dia, final de tarde. O dia já vai estar encerrando, mas a paisagem, o pôr do sol naquela região é maravilhoso. E saindo da cachoeira nós vamos para o hotel para fazer o nosso check-in mais uma vez, jantar e esperar para definir como vai ser a aurora daquele dia. No sexto dia, então, nós saímos no café da manhã, depois do café da manhã já vamos direto para uma espécie de porto que tem ali e pegar a nossa balsa, o nosso ferry. É um pouco diferente da nossa balsa de São Sebastião, aqui no litoral norte de São Paulo. Não é uma plataforma que os carros vão em cima, é um barco mesmo. E ele abre a frente do barco levanta e os carros entram embaixo do barco. Muito legal. E vamos fazer a travessia para a ilha de Vestmannaeyjar. Essa ilha é incrível, ela é uma ilha de formação vulcânica também, ela fica muito próxima da Islândia, mais ou menos uns 40 minutinhos de barco até lá, mas é como se fosse um bairro grande da cidade do país Reykjavik, é uma comunidade imensa morando ali, tem uma cidade mesmo ali. E ali é o palco de uma das atrações principais da nossa expedição também, para vermos durante o dia, que é a Elephant Rock, uma pedra, uma formação rochosa de frente, dentro do mar, que parece uma cabeça do elefante com a tromba dentro da água bebendo água. Lindo demais. Nos meses até setembro, nessa expedição aqui de 7 dias, nós vamos, depois da Elephant Rock, vamos para uma extremidade da ilha para visitar uma colônia de puffins. Ele também é chamado de papagaio do mar. É uma ave que é característica dessa região, né, dos países da Islândia, das Ilhas Faroé, mas normalmente no verão ele vive, no inverno na verdade, ele vive dentro do mar, ele nem volta para o continente, ele só volta para a ilha, para a terra firme, para procriar, para montar o ninho e procriar. Caso contrário, eles ficam boiando mesmo no meio do mar e é ali que eles vivem. Pescam por ali e ficam boiando no meio do mar. Saindo da Praia dos Puffins, nós vamos então voltar mais para perto do centro e visitar a cratera de um vulcão enorme, mas tem uma trilha até a cratera dele. É um vulcão que está extinto, não tem erupção, a última erupção aconteceu há mais de 100 anos e é um vulcão que formou aquela região. Nós vamos subir até o alto dele para você ter uma vista panorâmica de todo ao redor e também conseguir ver a Islândia, né, a ilha principal do alto do vulcão. A caminhada até a cratera é uma caminhadinha tranquila, suave, não requer muito esforço físico também. Voltamos e vamos nos hospedar e dormir nessa região, nessa mesma ilha. E a nossa caçada nesse dia vai ser na ilha também. Nós ficamos um pouco limitados nesse dia porque se houver uma condição climática desfavorável, se o tempo estiver fechado, nós não conseguimos sair da ilha porque as balsas elas têm um horário e após as 10 da noite ela não tem mais barco. Então nós ficamos ali no hotel
por conta disso mesmo, para aproveitar melhor aquela região. Mas eu já peguei auroras ali e vou falar para você que é lindo demais, a aurora em cima da cabeça do elefante, bonito demais. No sétimo dia, logo nas primeiras horas da manhã, nós pegamos um ferry para voltar para a ilha principal, e da estrada do Portinho até a capital são mais ou menos umas 2 horas, 1h30, 2 horas de estrada para chegarmos novamente na capital. Nesse dia, normalmente as pessoas, os passageiros, eles marcam a visita à Sky Lagoon na tarde desse dia, final de tarde, começo da noite. Eu sempre recomendo tentar pegar o horário do pôr do sol, porque ali uma lagoa termal com uma piscina com borda infinita de frente para o mar. Então, e essa borda de frente para o mar, ela também é voltada para o norte, que é de onde vem a aurora boreal. Se escurecer ali, você vai, além de presenciar um pôr do sol fantástico, caso escureça, você tem a chance de ver a aurora boreal ali daquela região, daquela lagoa termal também. E depois dessa visita na Sky Lagoon, eu deixo as pessoas no centro para fazer passeios, comprinhas de última hora, porque essa é a nossa última noite da viagem. E depois de Sky Lagoon, eu reúno todo mundo num jantar maravilhoso num restaurante Viking, um restaurante temático, onde nós conseguimos emprestado ali escudo, espada, capacete para simular uma espécie de uma batalha com os passageiros. Mas a comida é muito gostosa e você vai ver um restaurante todo caracterizado na era Viking. Legal demais, ele tem uns animais ali empalhados, algumas peles de foca na parede, o pessoal, os garçons se vestem a caráter também, né, se fantasiam, e é muito legal, o restaurante é muito legal. E essa noite é a nossa última noite de despedida da nossa expedição. Nessa noite nós fazemos brindes, o pessoal prova o tubarão fermentado, prova o Brennevan, que é aquela bebida alcoólica à base de cominho, que eles chamam de morte negra, né? Então você primeiro come um pedacinho do peixe fermentado e depois toma uma dosezinha. Eles falam que a dose é para você limpar todo o paladar daquele peixe que você comeu, que muitos dizem que é indigesto. Se você for ver na internet por aí, muita gente vai falar, nossa, é horrível, mas eu garanto para você que se você provar, você vai ver que eles são exagerados e só querem like, vou dizer assim, porque não é a pior coisa que você vai comer na sua vida, eu garanto para você. Mas você tem que provar. E voltamos pro hotel. Só vamos sair para ver a aurora boreal nesse dia se não tivermos visto em nenhum dia dos dias anteriores. Se ainda não tivermos visto. Se já tivermos visto mais de uma vez, principalmente, aí nessa última noite nós só saímos atrás da aurora se for uma aurora assim fantástica. Aquelas auroras que o pessoal consegue ver lá da Europa, lá no meio da Europa, de Portugal, de Londres, né? Caso contrário, nós vamos voltar para o hotel para vocês descansarem, porque a nossa viagem chegou ao fim. E no dia seguinte de manhã, nós tomamos o café, e após então o café da manhã, eu só faço o traslado do aeroporto, da cidade para o aeroporto, para deixar o pessoal de volta. A nossa viagem ela terminou. Eu tenho certeza absoluta que no final dessa viagem você vai estar transformado, você vai estar com um grupo de novos amigos, pessoas, mais companhias para viajar. E eu tenho certeza que você vai sair da Islândia com a impressão de que você conheceu um país diferente, um país não, um planeta diferente. Eu tenho certeza que você vai chegar no final da viagem e vai ter uma percepção. Poxa vida, se eu tivesse vindo para cá e não tivesse visto a aurora boreal, eu podia voltar para casa tranquilo, porque apesar de não ter visto a aurora, eu conhecia a Islândia, esse novo planeta. Mas com certeza você vai ver a aurora boreal e então vai voltar para casa falando, nossa, que lugar incrível que eu vi a aurora boreal. Bom pessoal, por hoje é só, esse vídeo ele vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido visualizar como que é viajar com a gente nessa expedição de 7 noites. E espero que tenha servido para contribuir para a sua vontade, para aumentar a sua vontade de conhecer esse lugar com a gente. Mas tem que ser com a gente. Eu fico à disposição de vocês, caso vocês queiram fazer qualquer contato comigo. Meu WhatsApp está lá no nosso site, no nosso Instagram também, você consegue fazer contato por ele. E aguardo você então numa próxima expedição, certo? Obrigado pela atenção de vocês, e um abraço e até o próximo vídeo. Fui!